Questão 24 da Unicamp de 2008. Um grupo de camundongos recebeu para inalação uma mistura de ar e cádmio, metal pesado normalmente encontrado na fumaça do cigarro. Um outro grupo recebeu apenas ar sem cádmio. A tabela a seguir mostra o resultado da análise das mitocôndrias nas células presentes nos testículos desses animais. Aí ele coloca uma tabela com porcentagem de mitocôndrias com membrana interna e cristas danificadas. Aí ele coloca lá o grupo que inalou o ar com cádmio e um grupo controle que inalou o ar sem a presença de cádmio. E faz esse experimento por 4 semanas. Aí você começa a reparar que a porcentagem de mitocôndrias com membrana interna e cristas danificadas aumenta ao longo desse tempo de experimento naqueles animais que inalaram cádmio. Para o animal que não inalou o cádmio, né, que é o grupo controle, os animais que estavam no grupo controle, você vê que ao longo das 4 semanas de experimento, você não tem praticamente qualquer mudança ali tão significativa nas cristas mitocondriais e na membrana interna dessa mitocôndria, tranquilo? Aí o que acontece? Pela tabela, pela análise que a gente está fazendo na tabela, a gente chega à conclusão que o cádmio provoca danos à membrana interna da mitocôndria e, consequentemente, também ali a crista mitocondrial, que faz parte dessa membrana interna da mitocôndria. Então, a gente vai aí, nesse caso, observar que o cádmio ele vai trazer danos à estrutura da membrana interna e isso pode comprometer a respiração celular. Aí você precisava lembrar o seguinte: na membrana interna da mitocôndria, qual é a etapa do processo de respiração celular que vai acontecer, né? Porque se a gente está falando de mitocôndria, a gente está falando de respiração celular. Na membrana interna da mitocôndria acontece a etapa da cadeia respiratória, que é uma etapa que vai, aí, nesse caso, finalizar todo o processo de respiração celular. Na cadeia respiratória, a gente tem reoxidação de NAD e FAD, a gente tem transferência de elétrons e tem o oxigênio como aceptor final de elétrons nesse processo, a gente tem uma maior produção de ATP, e aí a gente vai fechar esse processo de respiração celular nessa última etapa, que é da cadeia respiratória. Nesse experimento, como o cádmio foi uma substância que demonstrou ter ação negativa prejudicial sobre as membranas internas, ele vai prejudicar a etapa final do processo de respiração celular, ou seja, ele vai prejudicar a etapa da cadeia respiratória e vai comprometer, aí nesse caso, esse processo nesses indivíduos testados. Aí vamos lá. Qual a consequência do consumo de oxigênio nas mitocôndrias de animais do grupo que inalou cádmio? E por que isso ocorre? O consumo de oxigênio no grupo de animais que inalou cádmio reduz, porque como esses animais tiveram danos na membrana interna, que é a região onde acontece a etapa da cadeia respiratória que usa o oxigênio como aceptor final de elétrons, como essa membrana interna está danificada, o consumo de oxigênio é reduzido. Então, é colocar aí, nesse caso, que o consumo de oxigênio é reduzido, já que o cádmio afetou a estrutura, danificou a estrutura da membrana interna, região onde acontece a cadeia respiratória, que tem o oxigênio como aceptor final de elétrons. Sendo assim, o oxigênio passa a não ter o seu consumo normal. Tranquilo? Letra B. O que se pode esperar sobre a mobilidade dos espermatozoides dos animais expostos a cádmio em relação ao grupo controle? O espermatozoide é uma célula flagelada, uma célula masculina, né, célula gamética masculina flagelada, e o batimento do flagelo depende de energia na forma de ATP. Para isso, o espermatozoide contém na sua peça intermediária inúmeras mitocôndrias que vão garantir a produção de ATP necessário para o batimento do flagelo. Se esse grupo que a gente está falando foi exposto aí, nesse caso, ao cádmio, os espermatozoides desses animais vão ter uma redução no batimento, vão ter aí, nesse caso, danos em relação ao batimento do flagelo, né? Vai ter um comprometimento em relação ao batimento desse flagelo. Vamos lá. O que se pode esperar sobre a mobilidade dos espermatozoides dos animais expostos a cádmio em relação ao grupo controle? Uma redução na mobilidade, já que o batimento do flagelo depende de ATP, que seria produzido na membrana interna, na etapa da cadeia respiratória. Então, isso poderia comprometer a mobilidade desses espermatozoides. Tranquilo? E aí a gente fecha, então, essa resposta. Apesar de ser uma questão da Unicamp, né, é uma questão que o gabarito mesmo ali é bem pequenininho. Geralmente a gente pega as questões de São Paulo com gabaritos muito extensos, né? Mas o próprio gabarito ele é bem pontual, né? Ele vai falando ali, tipo, o que acontece com a mobilidade? A mobilidade diminui
Aí, nesse caso, porque o batimento do flagelo depende do ATP que é produzido na mitocôndria, na etapa da cadeia respiratória, né? Na verdade, não precisa nem ser na etapa da cadeia respiratória, né? É produzido na mitocôndria, na verdade. E aí, o dano na cadeia respiratória, né, que acontece na membrana interna da mitocôndria, vai comprometer a produção desse ATP nesses animais, tranquilo? Então, a gente fecha aí a questão 24.